assunto da vez, então, meus amigos, é a pressão de vapor. Então, a gente entra para o assunto que vai se estender até as propriedades coligativas. Esse assunto fala sobre líquidos e suas propriedades fundamentais e ainda sobre a adição de solutos não voláteis a esses líquidos e quais seriam as transformações ocasionadas pela adição desse soluto não volátil, tá ok? Bem, a gente começa com o diagrama de fases. A gente está acostumado a mudar os estados físicos dos líquidos ou das substâncias a partir da temperatura, a gente aprendeu isso, né? Quanto maior for a temperatura de um líquido, ou melhor, de uma substância qualquer, né? Maior vai ser a possibilidade dele mudar de estado físico, passando de sólido para líquido e ainda com mais aquecimento de líquido para vapor. Então a temperatura é o que a gente trabalha naturalmente a fim de mudar o estado físico das substâncias. Pois bem, de fato, a temperatura é muito importante. Só que existe uma outra variável capaz de mudar o estado físico dessas substâncias, que é a pressão. Normalmente, sobre altas pressões, as substâncias devem ficar líquidas ou até sólidas. Quanto maior a pressão sobre um material, maior é a possibilidade de transformá-lo em sólido. E se você tira a pressão sobre esse material, a tendência é que ele transforme-se em líquido e posteriormente até em gasoso. Então existem variáveis entre pressão e temperatura, como se pode ver no diagrama de fase aí, ó, que eu consigo ter vários pontos em que um material qualquer se encontra nos estados sólido, líquido ou vapor. Reparem que à esquerda e mais em cima é uma região no diagrama de fases onde temos a substância no estado sólido, tá? Então significaria baixas temperaturas e altas pressões. O estado líquido ele se encontra numa segunda região aí, que ficaria em temperaturas mais elevadas e também em pressões mais elevadas. Já o estado de vapor acontece normalmente a altas temperaturas e baixas pressões, né? O estado de vapor. Aí a gente mostra, então, nesse diagrama de fase, essas curvas todas mostrando regiões onde eu teria as mudanças de estado físico, né? As passagens de sólido para líquido, as passagens de sólido para vapor e as passagens entre líquido e vapor. Reparem que eu tenho aí uma região com o símbolo T, com a letra T maiúscula. Essa região, esse ponto aí é chamado de ponto triplo. É onde existe a conexão entre os três estados físicos, sólido, líquido e vapor. Então existe uma certa condição de temperatura e pressão, tá? Única e exclusiva para cada material, em que nós temos simultaneamente os três estados físicos da matéria, ok? Bem, vamos falar agora sobre pressão de vapor ou pressão máxima de vapor. A pressão de vapor, a pressão que um líquido faz sobre qualquer material com a ideia, com a vontade de virar vapor. Então tá aí, a pressão que o vapor exerce no equilíbrio líquido-vapor denomina-se de pressão máxima de vapor. Bem, cada líquido possui a sua pressão de vapor dentro de uma determinada condição de temperatura, tá? E de ambiente. Então, por exemplo, a água a 20 graus Celsius, ela possui uma pressão máxima de vapor de 17,5 milímetros de mercúrio. É importante dizer, pessoal, sobre o ponto de ebulição. Ponto de ebulição é a temperatura em que a pressão de vapor do líquido é igual à pressão atmosférica do ambiente. Por quê? Porque, na verdade, existe uma pressão atmosférica sobre todos os corpos, inclusive sobre os líquidos. Então, a pressão de vapor é a vontade que o líquido tem de virar vapor. É a força que o líquido faz sobre a pressão atmosférica a fim de romper essa barreira da pressão atmosférica e separar suas moléculas.
Porque no estado líquido existem interações intermoleculares. O que a gente está querendo aqui é romper, destruir as interações intermoleculares, as moléculas poderem se soltar e ir para o ambiente, então. Agora, para que o líquido, então, consiga romper as interações intermoleculares, atingindo o ponto de ebulição, é necessário que a sua pressão de vapor seja igual à pressão atmosférica do local. Amigos, no nível do mar, a pressão atmosférica vale 1 atm, 1 atmosfera, que é o mesmo que 760 milímetros de mercúrio. Então, por exemplo, para a água aí, a 20 graus Celsius, a pressão de vapor dela não é de 17,5 milímetros de mercúrio, mmHg? Eu preciso fazer com que ela chegue a 760, porque no nível do mar, a pressão atmosférica sobre os corpos é de 760. A 20 graus Celsius, ela está só em 17,5, ou seja, está muito distante da expectativa. O que eu faço? Normalmente eu aqueço a água. Então eu vou aquecer até qual temperatura? Na temperatura em que a água entrar em ebulição, que é a temperatura em que a pressão de vapor da água vai ser igual à pressão atmosférica, no caso, né, no ambiente em questão. Como eu estou citando o nível do mar, no nível do mar é 760. Logo, o ponto de ebulição da água, né, 100 graus Celsius, significa que a 100 graus Celsius, a pressão de vapor da água é igual à pressão atmosférica, ou seja, vale 760 milímetros de mercúrio. Mostrando melhor isso aí, fica aí os fatores que influem na pressão máxima de vapor. Por exemplo, a natureza do líquido. Nem todos os líquidos, ou melhor, né, os líquidos eles possuem, né, valores distintos para as suas pressões de vapor. Líquidos mais voláteis possuem maior pressão máxima de vapor. Reparem, água e éter. Água, ambas, né, a 20 graus Celsius. A pressão de vapor da água é de 17,5 milímetros de mercúrio. Já a pressão de vapor do éter é de 442 milímetros de mercúrio. Considerando que nós queremos que fosse no nível do mar, daqui a pouco eu vou melhorar essa questão, que fosse no nível do mar, meus amigos, não teria que chegar em 760? Quem está mais perto de chegar em 760? A água, que está em 17,5, ou o éter, que está em 442? Logicamente, o éter está mais perto de 760, correto? Então, eu posso dizer que o éter tem um ponto de ebulição mais baixo. Eu preciso esquentar menos o éter. É mais fácil para ele chegar no 760. E, de fato, isso é verdade, crianças. O éter tem ponto de ebulição em 35 graus Celsius. A água é 100. Então, o éter, quando eu aqueço até 35 graus Celsius, ele já chega nos 760. Então, ele já atinge o ponto de ebulição. Então, já acontece, né, a vaporização, né, por ebulição do mesmo. Ok? Outro fator que influi na pressão máxima de vapor, como eu havia dito, é a temperatura em que o líquido se encontra. Com a formação dos vapores, é um fenômeno, como a formação dos vapores é um fenômeno endotérmico, porque para formar vapor tem que ocorrer a absorção de calor. Um aumento de temperatura favorece a sua formação, aumentando assim a pressão máxima dos vapores. Então reparem, olha, água a 27 graus e água a 47 graus. A gente vê que a 27 graus a pressão de vapor da água vale 26 milímetros de mercúrio, a 47 já vale 79 milímetros de mercúrio. Significa que quanto maior a temperatura do líquido, maior é a sua pressão de vapor. Se eu quisesse fazer com que a água entrasse em ebulição, eu teria que fazer com que sua pressão de vapor fosse igual à pressão atmosférica. No nível do mar, esse valor é de 760. A água consegue chegar lá em 100 graus Celsius. Agora, uma outra informação importante também, eu estou falando muito nível do mar, no nível do mar. Agora, qual seria a pressão atmosférica fora do nível do mar? A conta é a seguinte, meus amigos. Quanto maior a altitude do local, menor é a pressão atmosférica.
Consequentemente, é mais fácil o líquido atingir o ponto de ebulição. Então, seria menor o ponto de ebulição desse líquido. Tipo, no nível do mar tem que chegar em 760. Vamos considerar que no lugar mais alto, tipo, no Pico da Neblina, lá não é 760, lá a pressão atmosférica é menor, lá é 700, por exemplo. Então vai ser mais fácil ou mais difícil atingir esses 700? Vai ser mais fácil, porque a pressão atmosférica agora é menor. Então, se é mais fácil, eu tenho que aquecer menos. Logo, meus amigos, o ponto de ebulição fica menor. Exemplo, em Viçosa, a pressão atmosférica é menor do que 760. Então, lá tem que esquentar menos para chegar na pressão atmosférica. Lá o ponto de ebulição da água é de aproximadamente 97,3 graus Celsius. Porque lá eu não tenho que chegar lá em cima no 760. Eu tenho uma margem menor para ter que subir, ok? Enfim, para líquidos distintos, quanto maior a volatilidade, ou seja, maior a pressão de vapor, menor é a temperatura de ebulição. E, obviamente, o inverso também é verdadeiro. Quanto menor for a volatilidade, ou seja, menor a pressão de vapor, maior a temperatura de ebulição. Reparem, olha o gráfico. Pressão de vapor 760, pessoal, no nível do mar. Então você vai seguir o 760 em termos de temperatura. O álcool evapora primeiro. Olha lá, repare que a curva do álcool, ele ferve a 78,3 graus Celsius. Segue agora o 760 de novo, vai até na água. Já a água ferve a 100. Por que que isso acontece? Por que que o álcool tem ponto de ebulição menor? Porque ele já estava mais perto de chegar no 760. Ele é mais volátil. Reparem aí nas abscissas a temperatura de 20 graus Celsius. A 20 graus Celsius, a pressão de vapor da água é de 17,5. Olha, nos mesmos 20 graus Celsius, a pressão de vapor do álcool é 44. Então o álcool já não estaria mais perto de 760? Então tem que aquecer o quê? Menos. Por isso ele tem um menor ponto de ebulição. Beleza? Façam as questões dispostas, meus amigos. Próxima aula vamos falar sobre as propriedades coligativas, tá certo? Assunto muito importante a ser dito, beleza? E também sobre osmose e pressão osmótica. Valeu, crianças!